Reforços. O Vasco terá 2 reforços importantes para o jogo de amanhã contra o Flamengo pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco, que é o 7º colocado, vai em busca dessa vitória importante que vai acontecer nesse clássico contra o seu maior rival. A torcida, inclusive, está comprando ingresso. Será que o astral mudou? Será que muita coisa pode acontecer amanhã lá no Maracanã? Eu conto demais com a sua audiência aqui nesse Bom Dia Gigante e te conto todos os detalhes aqui, mas antes, solta a vinheta. Nós, torcedores vascaínos, já sofremos demais com o Vascão. Então, não precisamos sofrer também com o Leão, né? Se em 2024 você recebeu menos de R$ 33.888 e só teve rendimento isento como uma poupança, ou tem doença grave, ou é aposentado com isenção, você pode estar livre de imposto de renda em 2025. Você sabia disso? Depois de todas as informações, tenho certeza que você está pensando: será que eu estou pagando imposto de renda à toa? Quer descobrir agora? Entre em contato com o Grupo Viriato. Vamos sanar todas as suas dúvidas. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa sexta-feira, véspera de mais um jogo do Vasco no Campeonato Brasileiro, e eu peço para você fazer o seguinte: se inscrever aqui embaixo no canal, deixar o like nesse vídeo que é importante e compartilhar. Copia o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, espalha para todo mundo. Chama a rapaziada porque o Bom Dia Gigante hoje está recheado com muitas informações e eu conto demais com a sua audiência aqui no canal Atenção Vascaínos. Inclusive te dar um presente, já que estamos aí praticamente num feriadão, baixe o aplicativo da SofaScore. Você tá vendo o QR Code aí na tela? Faz o seguinte, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code, como se fosse fazer uma foto da tela. Na sua tela vai aparecer o link, você clica, vai ser direcionado à sua loja de aplicativos e baixar gratuitamente o aplicativo mais importante e mais completo do planeta, com informações, dados. É muito importante você baixar o aplicativo através desse QR Code para ajudar ainda mais essa parceria entre canal Atenção Vascaínos e SofaScore. E outra parceria importante é você podendo ser parceiro do canal Atenção Vascaínos, inclusive participar de programas do canal. É fácil e simples, através do projeto LivePix. Você está vendo agora o QR Code aí na tela, aponte também a câmera do seu celular para esse QR Code, tem um link na descrição desse vídeo. Você vai fazer o seguinte, você vai clicar no link ou então acessar através desse QR Code. Vai achar o site do LivePix, você coloca lá o seu nome, mande sua mensagem ou em áudio ou em texto e aí você coloca um valor ali a partir de R$3, faça a sua doação, pague através do seu aplicativo do banco e você vai ajudar muito a Jornada do AV 2025 na cobertura de todos os jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro. E por falar em Campeonato Brasileiro, ontem foi finalizada a 4ª rodada e olha, uma partida importante. O Cruzeiro, jogando no Mineirão, bateu o Bahia por 3-0, resultado importante, até porque daqui a pouco a gente vai falar sobre a classificação. Você está vendo agora aí a classificação na tela, o Vasco foi ultrapassado pelo Cruzeiro. O Vasco agora é o 7º colocado com 6 pontos, 2 vitórias e 2 derrotas nesse Campeonato Brasileiro, e a gente já tem a rodada número 5 também aí na tela, em que vai ser iniciada com o jogo entre Corinthians e Sport às 4 da tarde nesse sábado, e logo na sequência, 18h30 no Maracanã, o clássico Vasco e Flamengo. A rodada será finalizada apenas na segunda-feira, no jogo em que o Bahia recebe o Ceará na Arena Fonte Nova. E olha, com esses resultados, a classificação, o Vasco vai enfrentar sim o seu maior rival. Vasco e Flamengo, 18h30 no Maracanã, 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um Maracanã que promete estar com as 2 torcidas, fazendo um grande jogo, fazendo uma grande festa, e a torcida do Vasco com certeza vai fazer o seu papel. Muita gente está colocando a situação meio problemática, já dizendo que o Vasco vai perder. Não é bem assim não. O Vasco vem trabalhando no CT Moacir Barbosa, ontem e hoje também tem trabalho junto ao técnico Fábio Carille, e olha, o Fábio Carille promete um time jamais arrumado depois da derrota para o Ceará para enfrentar o Flamengo no Maracanã. Tomara que tudo seja feito de uma maneira correta para o Vasco, inclusive, conquistar um resultado importante. O técnico Fábio Carille falando sobre os trabalhos que vêm sendo feitos no Vasco, visando também essa partida e o restante da competição.
nessa sequência com esse grupo faz pouco tempo, né? Jogadores que não estão acostumados com o nosso futebol, que é caso de Nuno, de Garré, que eu já senti no primeiro tempo que eles estavam pesados, não estavam conseguindo fazer o seu melhor, já estão comigo há um pouco mais de um mês, eu já sei o que eles podem ser. É algo que vai trazer preocupação, sim. Jogamos contra a equipe da Venezuela, jogamos sábado, o Ceará, por exemplo, não jogou no meio de semana, né, no meio da semana passada, e vai acumulando, só que a gente não tem saída. E o que eu costumo dizer, quando você não está bem tecnicamente no jogo, né, o adversário também não pode jogar. A gente poderia ter sido melhor nas nossas decisões, dos 2 gols tomados, e em outras. Não estou bem tecnicamente hoje as coisas não estão acontecendo, isso aí tem dia que vai ser assim mesmo. Mas aí eu tenho que ser ferrado sem a bola. Né? Não dá chance. Eu não vou conseguir fazer lá, também não tomo aqui. Né? Essa postura assim, essa leitura e errar que erre para frente. Né? Não erre jogando do lado, jogando para trás. Me incomodou demais. Foi chamada a atenção no intervalo, foi chamada a atenção no final agora. No final a gente tem que trazer como aprendizado para que não possa acontecer mais. E como eu disse na abertura desse Bom Dia Gigante, o Vasco terá 2 reforços para essa partida de amanhã. O primeiro, Felipe Coutinho, ele que foi poupado da viagem para Fortaleza para enfrentar o Ceará, volta ao time do Vasco e, sem dúvida nenhuma, é um jogador que pode sim fazer a diferença. Ele tem um ano muito bom até agora no Vasco, fazendo gols, dando assistências, e é um jogador que é o diferencial do Vasco para essa partida. E claro, o time de lá também respeita Felipe Coutinho. Inclusive o próprio técnico, né, Felipe Luiz, jogou com Felipe Coutinho uma Copa do Mundo pela seleção brasileira, ao lado do meio-campista vascaíno, que amanhã vai voltar à equipe. Outro jogador é o volante Tietê, que também ficou de fora do jogo contra o Ceará, foi resolver problemas particulares, foi liberado pela diretoria e volta ao time para jogar essa partida importante contra o Flamengo amanhã no Maracanã. E eu pergunto ao nosso comentarista Jean Faísca: e aí, Jean, a importância da volta desses 2 jogadores no clássico de amanhã? Salve, Faísca! Salve, Emerson Rocha e galera ligada nesse Bom Dia Gigante. Olha, é muito importante a volta de Coutinho e Tietê para a partida de amanhã. Essa posição, ao lado do Hugo Moura, o Vasco já testou vários jogadores nessa temporada. Aliás, o nosso meio de campo já teve várias formações. O que a gente tem hoje é um Hugo Moura titular absoluto, até pelas características que ele apresenta dentro de uma partida, e agora o Tietê parece que está se firmando. Um jogador que gera bastante jogo, um jogador que gosta do jogo de associação, percorre grandes distâncias dentro do campo, ajuda na saída de bola, enfim, eu vejo que está se firmando ali ao lado do Hugo Moura. Já o Coutinho, para o torcedor ter ideia, até agora esse ano o Vasco só venceu um jogo que o Coutinho não esteve em campo. Inclusive ontem à noite eu conversei isso com o Flávio Dias lá no News. O Coutinho é um jogador que ele gera muitas oportunidades para os atacantes. Infelizmente, nós não temos no nosso elenco jogadores que podem aproveitar o melhor do Coutinho. Quem mais se aproxima disso é o Nuno Moreira, que acabou de chegar. O Verratti é um outro tipo de atacante que pede um outro tipo de chegada. Agora, para esse momento que o Vasco atravessa na temporada, são 2 jogadores fundamentais. E a gente espera que eles possam estar na sua plenitude. Lembrando que o Tietê, infelizmente, se machucou no jogo contra o Botafogo e não pôde jogar as 2 semifinais do Campeonato Carioca. Fez muita falta nos confrontos contra o rival. E a gente espera que essa dupla sábado possa estar inspirada e ajudar ao Vasco aí a essa tão sonhada vitória contra o rival. Nesse feriado de Páscoa, vem curtir momentos especiais com a família aqui na Casa do Fritz. Temos estacionamento próprio, espaço kids para a alegria dos pequenos, área climatizada e, claro, aquele cardápio recheado de delícias típicas e chopes artesanais geladíssimos. Tudo isso num ambiente acolhedor, cercado pela natureza e com um jeitinho alemão que você já conhece. Aproveite o feriado do jeito que você merece. A Casa do Fritz te espera. Tá chegando a hora, Manaus! Toda a emoção, toda a paixão de Parintins! Dia 10 de maio tem Caprichoso, tem Garantido, no Arena Planeta Boi! Partiu
Bora aquecer pro Tetra do Caprichoso! Não, esse ano é o 33 do meu garantido! E para um jogo do tamanho de Vasco e Flamengo, ainda mais no Maracanã, abrindo praticamente a 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, nada mais justo do que ter um árbitro de Copa do Mundo. Rafael Claus de São Paulo vai apitar esse jogo. Será que a gente tem que ficar um pouco preocupado? Rafael Claus de vez em quando gosta também de aparecer, mas também a gente sabe que é um dos melhores ou até um dos menos piores árbitros do futebol brasileiro. E o nosso Cláudio Vinícius Cerdeira faz uma análise sobre essa escolha para o Clássico. E aí, Cerdeira? Rafael Claus foi bem escolhido? Bom dia, Cerdeira! Bom dia, Gigante. Bom dia, Emerson. Vasco e Flamengo no Maracanã, no sábado. Um grande jogo, um grande clássico e um grande árbitro escalado para ser o responsável por conduzir esse Vasco e Flamengo, que é sempre um jogo muito tenso, muito intenso e de grande rivalidade. O Rafael Claus vai ser auxiliado pelo Danilo Manes, de São Paulo, e pelo Bruno Pires, de Goiás. Então, uma escala muito boa da CBF para esse grande clássico. E os jogadores, né, e o público e a imprensa, de uma forma geral, também já conhecem o Claus, a forma dele atuar. E ele é um árbitro que deixa jogar, meu. Não é qualquer contato físico, qualquer esbarrãozinho, qualquer que ele marca, não. O padrão dele é deixar jogar. Ele até exagera às vezes. A época que eu estive na comissão de arbitragem da CBF, algumas vezes eu conversei com ele, falei, ô Claus, legal, você deixa jogar, o jogo fica dinâmico, fica legal de ver. Agora, tem falta, amigo, tem falta, que é falta, tem que marcar, porra. Então, às vezes, umas faltas fáceis de marcar, umas faltas muito claras, e ele deixa seguir, cara, ele deixa seguir. Falei, então, pô, você tem que, diminuir um pouquinho essa vontade de deixar jogar, porque tem umas faltas muito claras que tem que marcar, pô, senão você contraria a regra do jogo. Não, pô, beleza e tal, mas chegava no jogo ele fazia a mesma coisa. Às vezes melhorava um pouco, depois ele esquecia e aí voltava ao padrão. E o Claus, o ano passado, ele apitou 4 jogos do Vasco. Ele apitou 2 vitórias do Vasco, uma sobre o Vitória, por 2-1, a outra sobre o Bahia, por 3-2, apitou uma derrota do Vasco para o Atlético Mineiro, por 2-0, e apitou um empate entre Flamengo e Vasco, no Campeonato Brasileiro do ano passado, esses 4 jogos do Brasileiro do ano passado. Então, para aqueles supersticiosos, em 4 jogos foram 2 vitórias do Vasco, um empate e uma derrota. E um empate justamente com o Flamengo. Então os torcedores do Vasco podem ficar um pouco mais animados, um pouco mais aliviados, menos preocupados. Mas, brincadeiras à parte, o Claus é um grande árbitro e eu espero que ele faça uma grande arbitragem, que tenhamos um jogo limpo, um jogo tranquilo, sem provocações, sem confusões, sem polêmicas, e que ao final, quem tiver que ganhar, ganha. Mas independente da atuação do árbitro. Ok, amigos? Um grande abraço e até o jogo, até a hora do jogo. E agora, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante, um oferecimento do Supermercados Boa Sorte. A primeira informação sobre o basquete do Vasco, que encerrou a sua participação na fase de classificação. Ontem, fora de casa, o time foi derrotado pelo Bauru por 75-69. Agora, o Vasco espera qual vai ser o adversário na próxima fase, já nos playoffs, já que o Vasco está entre os classificados. Outra informação importante referente à base do Vasco, já que tem 3 partidas hoje. Daqui a pouquinho a bola rola lá no Arte Sul, jogo pelo time Sub-20 que enfrenta o time da casa. Às 2 da tarde o time Sub-17 entra em campo pelo Campeonato Carioca contra o Volta Redonda às 2 da tarde. Logo em seguida, às 4 entra o time Sub-15 também contra o Volta Redonda pelo Campeonato Carioca da categoria. E por falar no time Sub-17, já estão definidas as partidas que vão envolver Flamengo e Vasco
Vasco pelas semifinais da Copa do Brasil da categoria. São as duas próximas terça-feiras que vão ter o mesmo confronto. Primeiro jogo, o mando de campo é do Flamengo, às 4 da tarde, no Luso Brasileiro. E na outra terça-feira, só que às 3 da tarde, o Vasco manda o jogo também no Luso Brasileiro contra o Flamengo, em busca da vaga à final dessa Copa do Brasil Sub-17. E esse quadro é um oferecimento dos supermercados. Boa sorte! Todo dia no Supermercado Boa Sorte tem promoção para você. Tem a segunda da limpeza, a terça do hortifruti, quarta da carne, quinta do laticínio, sexta da feijoada e no sábado e domingo especial do churrasco. Qualidade, atendimento e melhor preço para você. Supermercado Boa Sorte com duas filiais. Uma em Jaconé, Avenida Beira-Mar, sem número, Rua 96 AC. E a outra na Estrada da Praia Seca, 12.080, Praia Seca, Saquarema. Supermercado Boa Sorte em tudo. Boa sorte na vida. E outro recado importante é da loja Pompador. A Pompador fica no Barra Square, na Barra da Tijuca. Você está vendo o endereço aqui na tela. Avenida das Américas, 3.555, Bloco 1, loja 120, 121. Uma loja lindíssima ali no Barra Square. E você pode comprar perfumes, joias, relógios. Aproveite esse feriadão, vá lá no Barra Square e compre o presente certo para a pessoa que você ama. Eu tenho certeza que você vai acertar e a pessoa vai ficar muito feliz. Atendimento de primeiro nível, e você também pode seguir a Pompador no Instagram, @PompadorBarraSquare. Eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido e ter todas as informações junto à Pompador, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. E agora, para tudo que você está fazendo, chega Flávio Dias com informações do time, o provável para enfrentar o Flamengo amanhã e qual vai ser a programação do Vasco hoje e também amanhã, já no dia do jogo em que o Vasco enfrenta o Flamengo no Maracanã. Conta pra gente, Flávio, bom dia! Grande Emerson Rocha, bom dia para você e bom dia para todos aqueles ligados aqui no Bom Dia Gigante. O Vasco está treinando agora para seguir concentração para o jogo de amanhã contra o Flamengo no Maracanã. O técnico Fábio Carille tem dúvidas e olha, a principal delas é se ele realmente vai continuar. Não há uma firmeza, uma certeza de que Fábio Carille consiga permanecer no cargo. O clima não está bom, a pressão está muito forte e esse jogo de amanhã é um jogo que provavelmente pode selar a saída dele, mas mesmo assim, profissional que é, precisa arrumar uma solução. Jogou 3 vezes contra o Flamengo esse ano e perdeu as 3. Vai ter boas notícias, a volta principalmente de Felipe Coutinho, jogador que tem sido um esteio, uma grande esperança do torcedor do Vasco, jogando muito bem nessa temporada 2025. Mas perdeu 4 vezes enquanto esteve em campo. 4 clássicos, 3 para o Flamengo, 1 para o Fluminense. Nem Coutinho deu jeito. Mas a volta de Felipe Coutinho é importante para dar ao Vasco um equilíbrio que o Vasco parece não ter, principalmente no seu setor de meio de campo. Setor onde há muitas dúvidas, assim como também na parte ofensiva. Na parte defensiva, por conta de falta de opções, o técnico deve manter o sistema defensivo, que foi muito mal, mas muito mal contra o Ceará. E fez uma boa partida contra o Sport. O problema é esse, é a oscilação. Maurício Lemos está se recuperando de uma fratura na costela, não deve ter condição de jogo para a partida de domingo, e Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Piton devem formar o sistema defensivo. No meio, a dúvida sobre o companheiro Diogo Moura. Tietê não foi para o Ceará, problemas particulares, familiares, e não há nenhuma certeza quanto àquele que vai começar jogando. Paulinho vem muito mal, não deve ser titular. Jair também não tem entrado tão bem. Seria muita surpresa se Matheus Carvalho ganhasse a posição no meio? Não. É um velho protocolo, Matheus Carvalho e Hugo Moura, que jogam pouco com o Carille, mas deram bastante certo no ano passado na campanha do Vasco na Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro. Então não está descartada essa possibilidade. Na frente, Benjamin Garré deve perder a posição. Vem jogando muito mal, entrando mal, sendo substituído sempre no intervalo. Nuno e Verratti não saem do time. E aí a dúvida pode parar em relação a Adson, apesar de que é um jogador que não tem se a confiança, se fisicamente aguentaria. O próprio Carille disse isso depois do jogo do Sport e realmente não o colocou como titular. Ou Ryan, que é um jogador que Fábio Carille não vê jogando ao lado de Pablo Verratti. Vamos esperar qual será a posição do técnico do Vasco em relação à melhor opção para jogar a partida
de amanhã contra o Flamengo. Eu arriscaria um time com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Piton. O meio de campo com Hugo Moura, Matheus Carvalho e Felipe Coutinho. Na frente, Adson, Verrete e Nuno seria um time mais provável do Vasco para enfrentar o Flamengo amanhã às 6h30 no Maracanã. Vamos esperar. Grande abraço, Emerson. Logo mais a gente está no Sextou. Tchau. Valeu, Flávio, obrigado pelas suas informações. E aí, torcedor? Você viu aqui que eu fiz um Bom Dia Gigante animado, pra cima, até porque não tem outro jeito. A gente vai enfrentar o maior rival e temos que ter um pouco de confiança para esse time do Vasco buscar um resultado positivo. Mas eu quero saber de você, tá com alguma confiança? Tá desconfiado ainda do time? E a questão do Fábio Carille, ele fica, ele vai embora? Enfim, a gente tem que torcer pro Vasco. E pelo menos do meu lado aqui, o torcedor vai ter sempre razão, independente da sua opção, independente da sua opinião. Você comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua detalhe, o seu comentário sobre a partida de amanhã, em relação à sua expectativa. Comenta aqui embaixo, é muito importante. E claro, você que ainda não é inscrito no canal, tem um botãozinho aqui embaixo, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações, estamos quase chegando a 270 mil inscritos e eu conto com a sua participação e também a sua inscrição. E compartilhe, copie o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, espalha pra todo mundo, conta pra geral que o Bom Dia Gigante está recheado com muita informação e querendo a sua participação e o seu comentário aqui embaixo sempre é muito importante. Tem também o nosso segundo canal AV+, sempre com informações importantes. Teve o AV Games ontem à noite, o Sérgio Quinte está fazendo um trabalho muito legal. Teve o Acorda Vascaíno hoje pela manhã, também importante, com Cláudio Vinícius Cerdeira. Eu quero saber a sua participação, a sua opinião também lá pro segundo canal, o AV+, é muito importante a sua participação. Grande abraço a todos vocês, ótima sexta-feira. Hoje, 18 horas, tem um Sextou direto do Parque Jacarepaguá e você é o meu convidado. Pode ir lá, com certeza você vai participar do nosso Multistúdios lá com o Flávio Dias, ao vivo, direto da Praça de Alimentação do Parque Jacarepaguá ali no Anil, um shopping espetacular e eu tenho certeza que você vai participar, inclusive da bancada com o Flávio Dias. É o meu convidado. Chegando lá, falou assim, ó, tô vindo porque o Emerson Rocha me deu o convite, então é todo seu. Pode ir lá e com certeza você vai participar. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui! Para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Maravilhoso do moço que mora em Caxias.